Olá pessoal, muito bom dia. Vamos começando mais um chat aqui pela Focalize, junto com vocês, para a gente dar uma olhada nesse nosso mercado aí. Mercado que nessa quarta-feira está à espera de decisões lá nos Estados Unidos, né? Reunião do FONC aí para divulgar novos dados da economia americana, que se vierem bons, né? Em contrapartida é um mau sinal até, que a gente pode ter começo da retirada dos estímulos, né? Ou ao menos diminuição destes. Então, notícia que pode ser boa de uma recuperação econômica lá nos Estados Unidos, também tem essa contrapartida negativa para o mercado, né, de renda variável principalmente. Então, estímulos que começaram em setembro do ano passado, chegando aí a um ano de duração, né, agora podem começar então a ser amenizados. Com isso, nosso índice futuro deve ter uma oscilação um pouquinho mais forte hoje, né, abriu aí na faixa de 0,28 de baixa, por enquanto permanece operando por ali. Temos a resistência no nosso índice, que está aqui por volta dos 54.500, né? Provavelmente, se for divulgado que não haverá retirada dos estímulos, provavelmente sirva como um impulsionador aí para, quem sabe, rompermos essa barreira e irmos em direção a 56, né? Tem grande chance disso acontecer. E se forem retirados aí realmente esses estímulos, podemos voltar para os 52.300. Então o mercado segue à espera dessa decisão, deve sair aí no decorrer do dia, a gente informa também para vocês lá pelo direto. Então, a princípio, o índice futuro aqui abriu um leve queda, 0,29 agora, na espera aí de maiores informações sobre isso. Aqui na Focalize a gente segue com a Tecnisa, que ontem quase bateu nosso alvo lá nos 9,79. Seguimos também com parcial aí de Bisa. Bisa, se hoje fechar abaixo de 1,80, a gente também pode já estudar o stop, porque ela está operando abaixo já 2 dias do canal de alta, já perdeu as médias, né, as 3 médias perdidas ontem. Então são sinais que não são bons para ela, por isso a gente pode avaliar a saída durante o finalzinho do mercado. E a BC, que ontem agulhou abaixo nosso stop em 12,29, era stop, né, bateu 12,28 na mínima, então a gente está com stop automático em 12,27 já armado. Então, saída aí programada caso baixe deste valor. Não sei se vocês têm alguma questão sobre ativos, enquanto isso eu coloco aqui a Petro na tela. Petro que está quase rompendo uma resistência importante do topo de agosto. Esse topo foi formado em 18,65, rompendo isso, demonstra bastante força, e força para buscar o fundo lá do mês de maio, em 19,40. Então ela tem um belo espaço aqui para subida, daria uns 3,5% a 4%, o que deve dar uma bela ajuda para o nosso índice, também rompeu 54.300, em busca de 56,5. Então Petro 4 está no nosso radar, está descrita lá no de olho do Direto do Pregão. E temos também por lá a Copel que está procurando um rompimento parecido, né? O da Copel seria aqui na faixa dos 31,45 mais ou menos, então rompendo isso, rompe topo de agosto e também o último topo aqui de setembro, iria em busca aí da faixa dos 32,80, R$34. Então, é um outro ativo que está por lá. Temos a BIF ainda, né? BIF rompimento de 11,20, pode acionar nossa entrada, e mais alguns lá listados. Então, a tabela do de olho do direto é realmente recheada, vários ativos, principalmente para pegar na compra após rompimento de resistência horizontal, que é o mesmo caso do nosso IBOV, né? O IBOV aí que está testando a resistência, rompendo isso, os ativos devem levar o IBOV a esse rompimento, e aí sim acionar tranquilamente a nossa compra. Então, por enquanto, ficamos no aguardo. Temos 3 ativos na carteira, cerca de 6, 7 lá pelo direto. Lá temos também um long short, movendo Porto Seguro na compra e Sul América na venda. Pegando o ratio aí do long short, está nesse momento 1,737, né? Lembrando que não abriu ainda o mercado nesta quarta-feira, então esse é o ratio de ontem. E o nosso alvo nele é na faixa de 1,79, aqui na média de 21 dias. Então isso aqui a gente faz para pegar essa informação de valor, divide o preço de Porto Seguro pelo preço da Sul América
Nesse momento fechou 1,737 ontem, a nossa entrada quer ser na faixa de 1,71. Okay? Então comprando em 1,71 esse long short, para alvo em 1,79 que dá 4,8 de upside, stop em 1,67, o que daria aí 2% de queda. Então uma relação bem interessante. Quem quiser montar com a gente é só colocar aqui pelo robô, né, para evitar aí trabalho manual e ficar calculando. Coloca o spread desejado, o robô calcula e faz a operação. A gente já está aqui armando para a montagem deste long short. Compra de Porto Seguro e venda de Sul América. Mesmo setor, ativos um pouco distorcidos aí. E a gente busca então pegar essa operação. Ok? O Sermomp coloca aí alguns ativos para a gente dar uma olhada. Vamos ver a Gerdau primeiramente. Gerdau que ontem o Lauro lá acionou a venda. Perguntaram aí pelo direto o que eu achava, concordei, né? Porque ela perdeu uma região retangular aqui, né? Entre 16,78 e 17,70. Fechou ontem 16,55. E agora o que ela poderia proporcionar uma duplicação desse canal aqui que ela perdeu, né? Duplicação para baixo disso, que culminaria com um teste aí pelos 15,80, exatamente também onde está posicionada a nossa média de 55 dias aqui, ó. Nessa média amarela aqui mais embaixo. Então tem chance disso acontecer. Por isso concordei ontem com a venda aí de Gerdau, que o pessoal estava perguntando. B2W nesse momento fazendo um pullback, né, Sermão? Um pullback na região aqui do topo rompido do meados de agosto. Esse topo que era nos 14,90. Então está voltando para ali. Nessa região é até interessante para a compra. Pode ver que a média de 21 também está tentando dar uma sustentação aqui nesse patamar. Então ela respeitando isso, formando uma figurinha melhor aí para a entrada, dá para fazer tranquilamente. Então o ativo que está recuperando-se de uma tendência que vinha sendo bastante aqui de baixa, né? E agora já voltando à região do topo de 2013 aí, na faixa de R$17. Então ainda tem espaço para subir. E após esse pullback aqui ficou bem interessante. Então só aguardar um canal de reversão, martelo, alguma coisa aí que nos diga para comprar realmente. A MRV, que o Sermão também pergunta aí. A MRV no gráfico diário continua seu processo de subida forte. Deixa eu tentar tirar essas linhas daqui. Temos aqui ela operando acima de todas as médias, né, as médias ascendentes, ela recuperando-se de uma tendência de baixa. Ela tem uma região de gap ainda a ser fechada aqui na casa dos 10,13. Então eu creio que ela até vai em busca disso realmente. Então ela poderia testar essa região. Quase chegou a fechar o gap aqui no início de setembro, não bateu no 10,13, bateu 10,10 na máxima. Então ela poderia subir um pouquinho mais dentro dessa tendência que já vem sendo de alta, né? Eu não compro agora porque os últimos dias aqui, desde as últimas quedas mais fortes, ela já subiu aqui quase 5%. Então para mim não está com o melhor fundo possível para me pegar ela na reversão do movimento. Então eu deixo ela meio de lado por enquanto, aguardando talvez um pullback maior, né, o que seria aqui na faixa desses 8,78, né, aí sim possibilitaria uma compra mais confortável, né, pegaria num cenário mais embaixo aí. Por enquanto eu não faria nada, ela segue uma trajetória, acho que até vai em 10,13, mas pelo stop ser elevado eu não faria a minha entrada. Anhanguera, ontem com um candle de baixa bastante forte, né, chegou a cair 3,65 no fechamento. E temos aqui ela desconfigurando um pouquinho aquele cup and handle que a gente estava na observação, que é a nossa famosa xícara. E ela poderia agora vir testar um cenário aqui mais embaixo em 12,40. Ela perdeu todas as médias. Pode ver que a de 9 já está cruzando a de 21 aqui para baixo, ó. Então isso não é bom realmente. E possibilita um teste dela na faixa 12,35. Okay? Então esse cenário até é mais indicado para venda descoberta do que para compra.
pelo gráfico semanal aqui como é que tá. Ó, pelo semanal ele está tentando respeitar a média de 21, então dá para ter uma esperança ainda. Não sei se tu está comprado ou não nela, esse irmão. Mas se não tiver comprado, eu não recomendaria comprar agora. Dá para guardar mais, principalmente aguardar um candle melhor aí. Teria que fechar acima dos 13,30. Então tá comprado, torce aí para ela realmente fechar hoje acima dos 13,30, caso contrário pode complicar o trade. Inclusive se fechar abaixo do fechamento de ontem, que foi 13,20, eu sairia da operação, estoparia. Pergunta qual é o stop aí, então se fechar abaixo de 13,20 tem que estopar, Edu. Tu pergunta também qual é o stop da CETIP. A CETIP a gente está de olho para comprar se ela romper de novo os 24. Então aqui na Focaliza estamos zerados nela. E o stop que eu te sugeriria era abaixo aqui da média de 21. Ó. Pode ver que todos os dias ela agulha abaixo, mas não fecha abaixo. Então o dia que fechasse abaixo de 23,55, que é onde está a média hoje, eu sairia do trade. Então esse seria um stop mais curto, agora dá 1,4 de distância. E o stop mais conservador seria abaixo dessa LTA aqui, que vem desde julho. Então seria abaixo hoje, a gente está falando de R$23. Então 23,50 aqui um stop inicial. Ou 23 caso tu queira estender mais esse tamanho do stop. O que eu acho que daria para fazer é estopar aqui se perder a média de 21, 23,50 e comprar de volta na LTA. Tu poupa uns 2% de queda aí. Ok? Aproveito para lembrar a todos que a gente tem o nosso fundo de